Inicialmente, eu queria pedir que todos deixassem o celular silencioso, para não atrapalhar nenhum dos palestrantes. E gostaria de convidar aqui à mesa os servidores do IPME que farão a exposição dessa prestação de conta, tá bom? Iniciando aqui com a presença do nosso presidente do IPME, Plínio Câmara. Chamamos também a supervisora de serviços previdenciários, doutora Elisângela Florencio. O diretor de Previdência e presidente do Comitê de Investimento, doutor Diego Monteiro. Assessora de Finanças e Contabilidade, Evelene Menezes. E por último, nosso convidado, nosso assessor atuarial da empresa Arima, Túlio Pinheiro. Bom, gente, eu vou passar a fala para eles, mas assim, eu queria só deixar claro, caso surja alguma dúvida no decorrer da nossa conversa aqui, dúvida, pergunta, qualquer esclarecimento, a gente vai abrir espaço no final para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, fala nosso presidente, Plínio Câmara. Boa tarde a todos, novamente, né? Antes de iniciarmos a nossa apresentação, primeiramente queria registrar que essa audiência está sendo gravada, certo? Para depois, posteriormente, ser publicado no nosso site, a gente divulgar nas nossas redes, né? Para que as informações que aqui serão ditas cheguem, né, a todos os interessados, a toda a sociedade civil, principalmente aos nossos segurados, os segurados do regime de previdência de OSERA. Eu gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos. Agradeço em primeiro lugar aos parlamentares desta casa por nos ceder esse espaço para a realização dessa importante audiência pública. Também gostaria de agradecer a todos os presentes que dedicaram, né, seu tempo para participar desse momento de prestação de contas. Agradeço especialmente aos conselheiros do IPME que, com seriedade, com dedicação, nos ajudam a manter o alto padrão de governança que buscamos em nossa gestão, especialmente aqui. Quero agradecer a Vânia, o Gialisson, a Vânia do Conselho Administrativo, o Gialisson do Conselho Fiscal. E, por fim, quero registrar o profundo reconhecimento à equipe do IPME, que, com profissionalismo, com empenho diário, contribui para a solidez e eficiência na gestão. Sem o esforço de todos vocês, sem o esforço de todos da equipe do IPME, não seria possível alcançar os resultados que hoje nós vamos apresentar. Pois bem, antes de entrarmos nos detalhes técnicos, nos detalhes financeiros, eu gostaria de aproveitar esse momento para apresentar um panorama geral da estrutura do nosso RPPS. O nosso Instituto de Previdência, que eu tenho a honra de presidir, tem como missão principal assegurar a proteção previdenciária dos servidores públicos e municipais, garantindo que todos tenham direito a uma aposentadoria digna. Então, está sendo apresentado um organograma atual da nossa instituição, que ele tem uma característica de ser simplificado, certo? Ele é composto por mim, na presidência, né? E com todo o aparato ali de apoio, que é composto pelo Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, Controle Interno, que hoje nós temos orgulho de ter uma estrutura de controle interno bem definida, nossa assessoria jurídica e ouvidoria. Logo abaixo, temos nossa diretoria administrativa financeira e diretoria de previdência social. Vinculados à diretoria administrativa financeira, temos os setores de transporte e manutenção, temos a gestão de investimentos, contabilidade, tesouraria e arrecadação, patrimônio, almoxarifado e arquivo, limpeza e conservação. Do outro lado, vinculados à nossa diretoria de previdência social, temos nosso setor de benefícios, que de algum modo
o nosso principal setor, né, aquela nossa atividade fim, a nossa atividade última enquanto Instituto de Previdência, que é conceder benefícios. Temos o Comprev, que é a compensação previdenciária. Temos o setor de atendimento e, por fim, recursos humanos e folhas de pagamento. Gostaria também de destacar nossos conselhos, que eu falei que daqui da estrutura, nosso conselho deliberativo ou conselho administrativo, que hoje é composto pela sua presidente Avânia Gouveia de Vasconcelos e os membros Felipe de Castro Muniz, Francileide Tavares da Silva, Rosilana Aparecida da Silva Lara e Francisco Sá Neto. Nosso Conselho Fiscal, que tem como presidente o Gearson Bernardo Matos e como membros Marlinda Jataí Gadelha de Lima e João Paulo da Silva Barbosa. Pronto, vamos dar seguimento agora, passando a palavra para a doutora Elisângela Florencio, que vai falar um pouco sobre os segurados e as concessões de benefícios previdenciários durante o exercício de 2023. Boa tarde a todos. Me chamo Elisângela, sou supervisora de serviço previdenciário do IPME. A minha atuação é diretamente ligada com o assunto ao qual eu vou apresentar, que é na parte de concessão de benefício. E antes de eu explicar sobre os quadros que estão na tela, eu queria falar sobre como funciona a concessão de benefício. Inicia pelo servidor, indo até o Instituto ou em contato com os meus atendimentos, solicitando o checklist que é disponibilizado. Diante dessa documentação que ele dá lá, o servidor vai até o Instituto, solicita a sua aposentadoria, a gente vai analisar toda a documentação e ver qual regra ou regra se encaixa. Diante disso, a gente analisa junto com o servidor qual a regra melhor para ele e assim a gente faz o processo. Depois, junto toda a documentação, que tem que ser feita após também, alguns documentos extras, e envia para o tribunal, que é o responsável por analisar e julgar aquele processo de aposentadoria. E ele analisando e vendo que está tudo ok, que não precisa de adicionar nenhum documento ou nada do tipo, já manda de volta para a gente, né, autorizando registrar o ato de aposentadoria ou pensão. E a gente prepara também novamente outras documentações complementares internas e externas e passa para o setor de recursos humanos, que ele é o responsável por ter o contato com o servidor, para marcar uma reunião, para apresentar o instituto, explicar como vai funcionar a partir dali, enfim. Aí se encerra assim, né, na parte dos recursos humanos. Hoje, o IPME encontra-se dois tipos de planos. O plano financeiro, que é os servidores que entraram até 98, e o previdenciário, que é a partir de 99. Nos quadros a seguir, vem separando os dois planos. No primeiro plano, que mostra ali, mostra que foi pago em termos de dinheiro, na folha mensal, o valor de R$ 171.190,72. Nisso, no total de beneficiários que a gente tinha, né, até 2023, sendo 27 pensionistas e 20 aposentados. E no caso do plano financeiro, foi pago R$ 1.073.253,81. Tem um total de beneficiários de 188, sendo 20 pensionistas e 168 aposentados. Por fim, né, para poder, como que... Aqui ele traz dois quadros, o quadro dos servidores ativos, pode deixar alguma dúvida, né, e a questão dos aposentados e pensionistas. Eu abordei mais essa questão de baixo porque é o tema foco, né, da audiência pública, que é a concessão de benefícios. E também a gente disponibiliza, caso alguém tenha dúvida sobre a concessão de benefícios, como funciona, o que é necessário. Tanto a gente tem uma cartilha, que é sempre atualizada, disponível no site, como pode entrar em contato, tanto por telefone ou por e-mail, ou ir até o Instituto, marcar um horário, um atendimento mais específico. Tem toda uma equipe aí preparada, né, que a gente sempre procura levar para o setor mais adequado, a pessoa que vai solucionar a dúvida do servidor com mais exatidão. Acho que a minha apresentação é mais em relação a isso. Agradeço a todos aí e tenham uma boa tarde.
Bom, gente, vamos dar andamento aqui, passando a palavra para o doutor Diego Monteiro, nosso presidente do Comitê de Investimentos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para sermos breves, eu gostaria só de saudar o diretor-presidente, as demais autoridades aqui presentes, os meus colegas de banca, né? E a todos os cidadãos, certo? Nossa missão agora, nesse breve momento, é falar da gestão de investimentos. E é importante a gente definir, compreender que a gestão de investimentos é uma parte importante da gestão de recursos previdenciários, que é um serviço especializado maior, né? Uma área gerencial maior. Mas a gestão de investimentos como integrante é importante o suficiente para ter uma atenção extensa nas normas que regem a nossa atividade, né? E um espaço na nossa atividade diária, principalmente. Então, para que haja gestão eficiente dos recursos previdenciários, o IPME precisa fazer a aplicação, o investimento dos recursos. E esse investimento é de acordo com as normas federais, principalmente a Resolução 4963 e a nossa norma interna, que é a política de investimentos. As normas federais regulam a criação da política de investimentos, que é uma política anual, tá? Ela determina várias questões que servem de diretrizes para a aplicação dos recursos e obter a rentabilidade necessária. O nosso objetivo na política de investimento, a partir da política de investimentos, é alcançar a meta atuarial. É uma meta de responsabilidade, é uma meta de rentabilidade que durante o ano as aplicações, a variação positiva dos investimentos ou rendimentos deve alcançar. Né? E essa aplicação ela é feita toda com base na diversificação, que é a principal técnica de gerenciamento de riscos. Nesse ponto é importante fazer um destaque que vai esclarecer para a gente. Toda a literatura especializada em investimentos ela é unânime em afirmar que não existe nenhum sequer investimento sem riscos, ok? Porque muitas vezes é vendido hoje por meio de publicidade que existem investimentos sem riscos e não existe nenhum investimento sem riscos. Então, porque essa palavra risco ela é um nome técnico para quando a gente estuda e aplica os nossos conhecimentos em investimentos, algumas pessoas menos acostumadas podem se assustar. Então, é importante compreender que risco, nesse caso, vai ser caracterizado principalmente pela volatilidade, pela variação dos valores a cada período apurado dos investimentos. Você é possível a gente verificar nos gráficos desses investimentos, eles vão subir e descer. Isso é natural. E essa é a ocorrência do risco, porque esses investimentos são influenciados por vários fatores, desde políticos, econômicos e também financeiros, monetários e assim por diante. Okay? Para que a gente faça a aplicação dos investimentos, quando eu falo a gente, quando nós me refiro à equipe do IPME, principalmente o órgão que nós vamos falar agora, para que a gente faça a aplicação, para que a gente faça os investimentos, as decisões são tomadas por um órgão interno chamado Comitê de Investimentos, também determinado pelas normas federais e instituído pela nossa legislação municipal. Mas o Comitê de Investimento não faz isso só. Nós temos uma assessoria, uma consultoria contratada e devidamente registrada na CVM, que é uma das obrigações legais que nós devemos observar como contratarmos esse tipo de empresa. Atualmente, a nossa consultoria contratada é a Referência Gestão de Risco Limitada, sediada no Rio Grande do Sul. Né? Então, mas contratada com toda a regularidade. Compreendendo essa primeira parte, a gente pode passar para o próximo slide e vocês vão verificar que nós temos aí um exemplo da carteira
um resumo, na verdade, anual da carteira. Mas no canto superior direito, vocês podem observar que há um nome plano capitalizado. Aqui é importante antecipar alguns conceitos que vão ser falados mais tarde. Uma das técnicas importantes de equacionamento atuarial, que foi implementada aqui no município em 2009, por meio da Lei 844, é a segregação de massa. A segregação de massa, ela é uma técnica, como eu falei, de gestão atuarial, mas também de equacionamento, é uma técnica ampla, extensa, grande, mas ela resulta na formação de dois fundos. Você pega um fundo originário e ele é repartido, por assim dizer, com base em alguns critérios previamente estabelecidos, em dois fundos. Cada um deles vai ter o seu respectivo plano de benefícios, plano de custeio. Você pode dividir o plano de benefício em plano em execução e plano a executar, enfim. E é por isso que nós temos aquele nomezinho especificando plano capitalizado. Na verdade, nós queremos dizer que nós queremos falar carinhosamente fundo capitalizado, que é aquele que é um dos fundos resultantes dessa segregação de massa e que tem recursos recolhidos lá dentro e que foram aplicados e obtivemos o resultado conforme é verificado nessa planilha, certo? À primeira vista, a gente se assusta com essa planilha, que é muito grande. Qual é o ponto mais importante que devemos reter dessa carteira que está evidenciada na projeção? A evolução patrimonial. Aqui o mais importante é a evolução patrimonial. Nessa carteira específica, desse plano, desse fundo separadamente, nós obtivemos uma variação positiva, uma evolução patrimonial de R$ 40.299.308,30. Mais à frente vamos mostrar como isso ficou em relação à meta atuarial que nós havíamos falado anteriormente, certo? No próximo slide, mudamos para o plano financeiro. Mais uma vez, um plano, um fundo resultante daquela segregação de massa. Ele, no caso, aqui é o plano mais antigo e o seu destino natural faz parte do que essa técnica de segregação de massas ela tem como pressuposto, tem como premissa natural, o destino natural dele é ir desaparecendo com o tempo. E os recursos acumulados vão desaparecendo, infelizmente, com o tempo, e ele vira basicamente uma espécie de fundo de fluxo de caixa. Um resultado concreto, não quer dizer que ele vai ser classificado como fundo de fluxo de caixa, tá? Mas é apenas um resultado concreto observado da perspectiva contábil, o que seria ao final de contas. Nele, nós também podemos observar a evolução patrimonial. A evolução patrimonial, infelizmente, está claro, os dados são claros, foi negativa. A gente teve um resultado, uma redução de R$3.596.979,05. A questão desse fundo é por quê? Um dos porquês eu já falei. É o fato de a própria natureza dele ser de um fundo que vai constantemente perdendo seus recursos acumulados. Tá? Não quer dizer que o plano em si vai parar o seu funcionamento, mas os recursos acumulados tenderão a desaparecer. É o resultado natural, o desenvolvimento natural dele. O importante é que, por ele ser mais antigo, contém um número de pessoas mais antigas e que se aposentam numa velocidade maior que o outro, ele tende a ter uma redução dos seus recursos. Isso é natural, tá certo? Não, assim, de primeiro não é nada com que se alarmar, certo? Passando para o próximo slide, a gente vai falar do plano administrativo. Plano administrativo é, na verdade, uma forma carinhosa com que nós chamamos os recursos acumulados da taxa de administração. A taxa de administração é uma autorização que a lei nos dá para custear as atividades administrativas do RPPS. O IPME, para pagar os seus funcionários, suas contas de luz, água, todo o seu funcionamento administrativo, é pago por meio dessa taxa de administração. E que gera um fundo. Porque o que acontece hoje é que o IPME ele tem uma capacidade de economizar
os recursos dessa taxa. Então, sempre que a gente economiza, a gente consegue ter necessariamente um acúmulo de recursos que fica guardado num fundinho separado, né? Um fundo separado daqueles outros dois. E para vocês observarem, o mais importante, deixa eu só pegar aqui rapidinho, o objetivo administrativo, que é muito importante a gente levar em consideração, não é aplicar recursos, não é investir. O objetivo dele é custear despesas. Então, o resultado, o desenvolvimento natural dele, se não houver essa aplicação, é que a gente começa o ano com alguns valores a mais e a tendência deles é ir diminuindo. Mas aqui aconteceu o contrário. Nós, em 2023, tivemos uma capacidade de economia maior e, além disso, obtivemos de 2022, o ano anterior, recursos já acumulados. Que tiveram também, devido à aplicação financeira, uma capacidade de rentabilidade maior. Portanto, obtivemos uma evolução patrimonial positiva de R$ 338.993,16. Não exatamente e não somente por causa dos investimentos, tá? Mas pela economia, porque o número de resgates foi menor que o de aplicação. Na verdade, aqui foi o contrário, o número de resgates foi de fato maior que o de aplicação. Mas, por acaso, as economias elas renderam mais e tiveram um aumento patrimonial devido ao acúmulo prévio de recursos, ou seja, já vimos uma crescente de economia, certo? No próximo slide, agora vamos falar do plano de custeio do Progestão. Você pode voltar? O plano de custeio do Progestão nada mais é do que uma espécie muito particular de taxa de administração. Essa taxa de administração ela foi instituída pela nossa lei municipal desde 2020, mas nos exercícios de 21 e 22, o IPME não verificou necessidade de usá-la, de utilizá-la. Então ela passou a ser utilizada a partir de 2023. Por isso que o saldo inicial, o saldo final de dezembro de 2022, que é o inicial de 2023, ele está zerado. Ele está zerado porque essa taxa de administração só foi acionada e passou a ser utilizada em 2023. No caso dela, ao analisarmos, como ela tinha uma quantidade de recursos, aliás, não tinha economias anteriores, ela seguiu o seu curso natural. Vocês veem que na evolução patrimonial ela tinha na aplicação, verificando na aplicação, 425 mil, mais ou menos, e o saldo final foi 407 mil, ou seja, um resultado menor. Por quê? Porque o objetivo dessas taxas é custear despesas. Esta taxa de administração, em específico, ela tem o que a gente chama no direito financeiro de vinculação. A vinculação legal determina que a taxa do Progestão só pode ser utilizada para conquistar ações, implementar ações e manter ações que estão dentro do programa Progestão. O Progestão é um programa, nós temos informações sobre ele no nosso site, para não nos demorarmos, então isso pode ser aferido pelos cidadãos e também tem ampla divulgação pelo Ministério da Previdência Social, tá certo? Importante a gente saber aqui em termos de investimento é que a evolução patrimonial que foi para menor, justamente porque ela não gozou das mesmas condições anteriores da taxa de administração. Certo? Para o próximo slide, a gente só apresenta a carteira consolidada, tá? A união da carteira do plano administrativo, do plano capitalizado, do financeiro, do que a gente chama carinhosamente de administrativo, que a gente chama carinhosamente de plano do Progestão, tá certo? O resultado patrimonial eu vou falar mais adiante no próximo slide. Passando para o próximo slide, esses gráficos, o primeiro gráfico que representa o nível de acumulação de recursos investidos em cada uma dessas siglas representa uma estratégia de diversificação, que a gente já havia falado no primeiro momento, referente ao primeiro slide, uma técnica de diversificação, que é uma técnica de gestão de risco, de volatilidade,
Ela também tem embutido nesse gráfico normas que estão previstas para regular os investimentos, certo? Então, essas siglas, eles representam, em muitos casos, índices ou tipos de ativos, tipos de investimentos em que nós aplicamos e eles são diversificados e variam de níveis para a gente manter o grau de segurança, que é um princípio da gestão dos investimentos previsto na legislação federal. O gráfico ao lado, o da direita, representa o mesmo tipo de técnica de gestão de risco, diversificação, só que dessa vez por instituição financeira. Nós colocamos de forma ilustrada a separação por instituições financeiras, temos aí Banco do Brasil, Santander, que é basicamente onde o dinheiro estaria aplicado, mas na verdade o nosso recurso está aplicado em fundos de investimento. E aqui é muito importante, porque os bancos aqui servem apenas como identificador, mas o nosso dinheiro não é aplicado em bancos em si, porque a responsabilidade pelos recursos não está cometida aos bancos, mas aos seus fundos de investimento, e essa responsabilidade ela não se toca. E com isso a gente quer dirimir o receio e uma lenda urbana que tinha há muitos anos atrás, de que recursos aplicados em bancos públicos estavam mais seguros porque os bancos públicos tendem a não quebrar. Inclusive é uma informação que também é muito difundida nos estudos do direito administrativo sobre as economias mistas, né? Mas os nossos recursos são aplicados em fundos de investimento e cada fundo de investimento vai ter o seu campo de responsabilidade próprio. Então não há nada que ver tão profundamente em termos financeiros como o banco em si. Então ali a diversificação por instituição financeira está apenas para identificação. Isso quer dizer que a gente faz tenta classificar por fundos que são relativos àquele banco, são distribuídos para aquele banco em si, certo? Agora, no próximo slide, a gente vai apresentar os resultados da carteira, do consolidado da carteira, né? Então, o saldo inicial, vocês podem verificar no primeiro tópico, o saldo inicial foi a de 2023, que corresponde a dezembro de 2022, corresponde a 201.514 milhões, perdão, 201.514.199 reais e 19 centavos. Obtivemos um saldo final positivo no geral de toda a carteira de 238.959.740 reais e 33 centavos. E no apanhado geral tivemos uma evolução patrimonial de 37.445 reais, 445.541 reais e 14 centavos em 2023. Isso é muito. E aqui é a relação com a meta atuarial. A meta atuarial é uma meta estabelecida que a rentabilidade concreta realizada deve alcançá-la. A nossa rentabilidade alcançada, que é representativa na parte percentual desse número natural, é de que nós alcançamos e ultrapassamos a meta em 3,05%. Então foi um resultado muito positivo em 2023, tá certo? Como a gente pode verificar no sexto tópico lá de cima para baixo, tá? A rentabilidade real ganha acima da inflação 3,05%. Todos esses dados eles estão divulgados, inclusive no site do IPME, também podem ser encontrados nas páginas de divulgação, de transparência dos RPPS. Você pode pesquisar pelo Eusébio, ofertado pela Secretaria da Previdência e pelo Ministério da Previdência, né, que é um interno deles. E também na nossa transparência, os endereços eletrônicos estão projetados na tela, tá certo? Para finalizar, saindo da questão dos investimentos em si, mas falando um pouquinho da atuação do comitê, basta por hora a gente falar que, segundo a legislação, nós precisamos, o comitê de investimentos precisa fazer uma reunião mensal, pelo menos.
Então, de fato, em 2022 tivemos 12 reuniões ordinárias, 5 reuniões extraordinárias, e o principal dessas reuniões é a gente avaliar a conjuntura econômica e analisar os resultados do mês anterior, dos investimentos do mês anterior, contextualizado com os acumulados do ano, e determinar estratégias, planos, compreender as expectativas do mercado futuras, para que a gente possa fazer novas aplicações, movimentações e produzir uma carteira o mais eficiente possível no cumprimento da meta atuarial que nós falamos a partir do primeiro slide. Então, aqui eu encerro a minha contribuição e eu passo a palavra para o nosso próximo companheiro de bancada. Muito obrigado. Obrigada, doutor Diego. Vamos chamar agora a Evilene Menezes, que apresentará as receitas, despesas, resultados orçamentários dos planos capitalizados, financeiros e do administrativo do exercício de 2023. Boa tarde a todos. Eu me chamo Evilene Menezes, estou como contadora do IPME há aproximadamente 3 anos. Tenho muita honra de trabalhar nessa casa com pessoas tão comprometidas. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre a nossa prestação de contas financeiro-contábil do ano de 2023. Inicialmente eu trouxe algumas explicações a respeito das receitas e despesas para que vocês compreendam melhor. As receitas representam os recursos recebidos na gestão do RPPS que serão computados na apuração do resultado. O registro contábil da receita é efetuado sob a segregação de planos de custeio, como já explicado por doutora Elisângela e doutor Diego, plano capitalizado, plano financeiro, administrativo e o progestão. A seguir, nós temos as tabelas que detalham a arrecadação do ano de 2023. As despesas, assim como as receitas, elas também são segregadas por planos de custeio. E nessa primeiro slide, pode passar, por favor. No primeiro slide, nós trouxemos aqui a receita do plano capitalizado. A receita do plano capitalizado, assim como do plano financeiro, é constituído pelas contribuições patronal e do servidor, a parte da remuneração do fundo, porque, como o doutor Diego falou, todo recurso arrecadado, tendo pago as despesas, esse recurso ele é aplicado em fundos e há uma remuneração. Então, temos também a remuneração desse fundo, a compensação previdenciária, o COMPREV, que há o rateio entre o plano capitalizado e o plano financeiro, e a contribuição patronal, que é a parte que o ente contribui. Então, no ano de 2023, a receita do plano capitalizado foi de R$ 45.561.167,79. Tivemos de contribuição da parte do servidor o montante de R$ 8.335.182,33. A remuneração do fundo ficou em R$ 26.039.717,24. Indenizações e restituições, total de R$ 4.345,61. Compensação previdenciária, R$ 138.146,09. Contribuição patronal e parcelamento, total de R$ 11.043.776,12. O total de R$ 45.561.167,79. Em contrapartida, a despesa do plano capitalizado no ano de 2023 foi de R$ 2.204.926,29. Que despesas são essas? É a folha de pagamento, basicamente a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, que no ano totalizou R$ 2.204.926,29. Com isso, o plano capitalizado finalizou o ano com um superávit de R$ 43.353.355
656.241,50. Esta é a prestação de contas do plano capitalizado. Passamos agora para a prestação de contas do plano financeiro, que assim como o plano capitalizado tem como receita a contribuição, que é a parte do servidor, a remuneração do fundo, a parte do Comprev, a contribuição patronal e o parcelamento. A receita arrecadada no ano de 2023 do plano financeiro totalizou R$ 8.676.401,20. Tivemos de contribuição da parte do servidor o montante de R$ 2.641.159,90. A remuneração desse fundo foi de R$ 1.185.065,93. Outras restituições, R$ 62.727,96. A receita do Comprev, R$ 1.020.682,09. E a receita da parte patronal e de parcelamentos, R$ 3.766.765,32. Em contrapartida, tivemos a despesa dentro desse fundo no montante de R$ 12.282.988,05. De aposentadoria, R$ 11.389.489,97. E de pensões, R$ 893.498,08. Se fizermos um comparativo com o plano capitalizado, a despesa do plano financeiro ela é bem maior. A folha de pagamento, né, de aposentadoria e de pensões ela é bem maior. É porque é o fundo mais antigo. Né, como a doutora Elisângela explicou inicialmente, é o fundo constituído pelos servidores que entraram no ente até o ano de 98. Então, nós temos muitos aposentados e pensionistas desse fundo. Em contrapartida, o plano capitalizado ele é o mais recente. Então, temos menos aposentados e pensionistas. Por isso que, na comparação, a gente vê que o plano capitalizado fica com uma despesa bem menor. Sobre isso, o resultado do plano financeiro ficou deficitário em R$ 3.606.586,85 no ano de 2023. A nossa próxima prestação de contas é do plano administrativo, que já foi explicado pelo Dr. Diego. É o fundo constituído para a manutenção das despesas administrativas do IPME, desde o pagamento de aluguel, água, luz, pagamento da folha de pagamento dos servidores que fazem o administrativo. Nós temos um recurso que hoje é totalmente custeado pelo plano capitalizado, que é a taxa administrativa, que no ano de 2023 foi no montante de R$ 2.366.384,93. Esse recurso ele fica numa conta separada, onde há também a aplicação. Tem um fundo e mensalmente o recurso que fica na conta ele é aplicado. No ano de 2023, esse fundo rendeu R$ 98.248,74. Tivemos ainda um montante de R$ 3.201,05 referente a outras restituições. As despesas do plano administrativo somaram R$ 2.099.495,75. Essas despesas, como eu já havia explicado, são despesas administrativas para manutenção do Instituto. Despesas de aluguel, despesas como serviços de consultoria, serviços de tecnologia, aluguel de carro, enfim, toda a manutenção do Instituto. No ano, nós fizemos uma economia, né? O Instituto fez uma economia
de R$ 368.338,94. Nós tivemos a retirada da taxa administrativa, que é custeada pelo plano capitalizado, tivemos todas as despesas e conseguimos economizar, fazer uma economia de R$ 368.338,94. A nossa próxima prestação de contas refere-se à taxa do Progestão. É um recurso novo que começou a ser implementado no IPME no ano de 2023, onde se viu a necessidade de implementar o Progestão. Então, nós estamos trabalhando com esse objetivo. E essa taxa do Progestão, assim como a taxa do plano administrativo, ele é totalmente custeado pelo plano capitalizado. E no ano de 2023 foi de R$ 473.276,99. Esse recurso ele também é aplicado quando é feito o pagamento e o dinheiro fica na conta. E no ano de 2023 nós tivemos uma remuneração de R$ 19.573,07. As despesas do plano da taxa do Progestão, elas são voltadas para a obtenção da certificação do Progestão. Então, são despesas voltadas hoje com o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, que é feito o pagamento do GETON, e alguma outra despesa que está diretamente ligada ao Progestão. Censo previdenciário, dentre outras. No ano de 2023, a despesa do plano do Progestão foi de R$ 85.622,81. E houve um superávit do plano de R$ 407.227,25. Chamamos de superávit, mas na realidade é uma economia. Houve uma economia de R$ 407.227,25. Essa prestação de contas é um resumo do ano de toda a prestação de contas que nós fazemos mensalmente junto aos conselhos. Mensalmente nós temos reuniões junto ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo, onde nós apresentamos a prestação de contas do mês. Então, isso aqui é uma prestação de contas do ano todo, que também está no nosso site. E se vocês tiverem mais interesse, podem estar aprofundando. Boa tarde a todos. Obrigada, Evelene. Vamos passar a palavra agora para o nosso assessor atuarial da empresa Arima, Túlio Pinheiro. Boa tarde a todos. Queria aqui, em nome do presidente, cumprimentar todo mundo, cumprimentar também os futuros telespectadores que vão assistir essa live, essa apresentação. Aí vamos discutir um pouco sobre previdência. Então, eu queria que você passasse o slide para a gente discutir um pouco sobre a situação atual do IPME e entender como é que funciona a dinâmica da Previdência brasileira. Então, a Previdência brasileira, pode voltar, pode deixar lá. A Previdência brasileira, ela tem dois regimes públicos. A Previdência Social ela tem dois regimes públicos. Um regime voltado para os servidores efetivos, que trabalham, que estão vinculados a cargos efetivos, são servidores estatutários, que é o regime denominado de regime próprio de Previdência Social, que é sobre esse regime que todos os servidores aqui do museu estão vinculados. E existe o outro regime que é bastante conhecido, que é o regime geral de Previdência Social, que é onde estão vinculados todos os demais trabalhadores que não estão vinculados ao regime próprio de Previdência. Então, todo mundo que não é servidor público e teve sua previdência regulamentada está vinculado ao regime geral de Previdência Social. Então, temos esses dois pilares de regimes públicos, E dentro do RPPS em si, eu tenho servidores civis e tenho servidores militares também. Então, também se subdivide os regimes próprios em dois regimes voltados aos servidores civis e ao servidor militar. E existe também um pilar complementar da Previdência Pública no Brasil, que é o pilar de Previdência Complementar, onde existe também dois tipos de regime, uma previdência aberta, onde qualquer pessoa, qualquer um de vocês, qualquer um de nós,
podemos buscar bancos ou seguradores que oferecem tais serviços e nos vincularmos, né, a esses planos. E existe também a previdência complementar fechada, que são os famosos fundos de pensão. Aí, como o próprio nome fala, fechada, vinculada somente àquela empresa. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, tem o seu fundo de pensão para os seus trabalhadores. Só podem participar do Previ quem é funcionário do Banco do Brasil. Assim como a Petrobras tem a Petros, assim como a Caixa tem a FUNCEF. Então, algumas empresas brasileiras têm esse tipo de política de recursos humanos para poder reter seus talentos e como um complemento, uma ajuda para os seus funcionários no momento das suas aposentadorias no futuro. Então, esse é o panorama da Previdência brasileira no geral. Agora, pode passar o slide. Agora, por que dentro da Previdência Pública surgiu a figura de ter dois regimes separados? Ora, porque há um tempo atrás, os servidores conquistaram o direito, né, de se aposentar de uma forma diferenciada dos demais trabalhadores brasileiros. Tanto que na nossa Constituição Federal, as regras da Previdência estão garantidas na nossa Constituição através do artigo 201 para todos os demais trabalhadores brasileiros e para os servidores públicos estão descritas no artigo 40 da Constituição Federal. Então ele ganhou esse direito e tem, em virtude disso, né, um regime próprio, né, para esse grupo de trabalhadores. Então os servidores públicos, eles têm um cálculo de benefício de forma diferenciada dos demais trabalhadores brasileiros, o que foi corrigido pela emenda 103 de 2019, que aconteceu, a última reforma da Previdência, mas ainda há uma regra de transição e eu tenho um grupo ainda muito grande de servidores que tem direito a essa regra diferenciada no cálculo, onde o seu benefício de aposentadoria acaba sendo bem maior do que o benefício de aposentadoria dos demais trabalhadores brasileiros, né? O servidor público também tem um critério de reajuste diferenciado dos demais trabalhadores brasileiros, também isso foi corrigido na emenda 103 de 2019, né? Também foi corrigido também isso, na verdade, desde a emenda 41 de 2003, mas eu tenho um grupo de pessoas ainda muito grande, de servidores que têm direito a receber o mesmo reajuste que o servidor que está na ativa tem, né? Enquanto que os trabalhadores brasileiros recebem um reajuste apenas inflacionário para recompor a perda inflacionária dos seus benefícios. E eu tenho também, como direito dos servidores, a possibilidade de acumulação de benefícios, né? Então, nos trabalhadores normais que são vinculados ao regime geral, eles só podem ter um benefício de aposentadoria. Já os servidores públicos, eles podem ter um benefício de aposentadoria no regime próprio e pode ter um benefício de aposentadoria no regime geral. Então, possibilidade de acumular benefícios e dentro do regime próprio também pode ter dois benefícios, né? Se ele for um cargo permissível de acumulatividade, que são os cargos vinculados à saúde e educação, ele pode ter dentro do mesmo regime dois benefícios previdenciários, algo que os trabalhadores brasileiros vinculados ao regime geral não possuem, né? Então, assim, os servidores têm uma série de direitos que foram conquistados, né? E por isso eles têm um regime previdenciário distinto, né? E uma vez que o município regulamentou isso, porque nem todos os municípios garantiram aos seus servidores esse direito. A Quirais, por exemplo, não garantiu esse direito para os servidores de Aquiraz. Os servidores de Aquiraz são vinculados ao regime geral, trabalham sob as mesmas regras que eu, Túlio Pinheiro, que não sou servidor público. Já os servidores do Eusébio tiveram esse benefício, os servidores de Cascavel conseguiram esse benefício, os servidores de Beberibe conseguiram esses benefícios, de Fortaleza, mas os Aquiraz, por exemplo, não conseguiram. Então, nem todos os servidores públicos não têm acesso, não porque eles não têm o direito, mas porque os seus governantes não regulamentaram o acesso a esse direito, o que não foi o caso aqui do município de Eusébio, que então regulamentou. Então pode passar. E aí nós temos então aqui no Eusébio, né, um regime próprio que é constitucional, que foi regulamentado pelo município, onde ele criou os planos de benefício de aposentadoria dos servidores do Eusébio, que no começo era somente um plano e hoje nós temos dois, como o próprio Diego falou aqui há pouco, né? E eu tenho, para administrar esses dois planos de benefício,
eu tenho uma unidade gestora, né? Que é uma empresa criada, pública, criada para administrar esse plano de benefício, da mesma forma como no regime geral, eu tenho uma unidade gestora, que no regime geral é conhecido como INSS. E no caso, a unidade gestora do RPPS do município de Eusébio é denominada de IPME. Certo? Então, essa aqui é o panorama geral da situação previdenciária brasileira, bem resumido, para que vocês possam entender agora a questão atuarial, né, que a gente vai chegar lá. Então, pode passar. Bem, como eu falei, existem 2 planos de benefício, né, onde temos servidores que ingressaram até 2009, eles estão vinculados a um plano que nós denominamos de financeiro, até 99, né, desculpa, até 99, servidores que ingressaram no município até 99, né, 99, né? 99. De 99, né? Pois é, até 99, eles estão vinculados a esse plano financeiro, e os servidores que ingressaram no município através de concurso público após 99, após 1 de janeiro de 99, eles estão vinculados ao plano previdenciário. Então, existe esse corte, esse critério que foi feito, e esses 2 planos aqui, e vamos entender como é a dinâmica dele. O que é que nós fazemos dentro de um estudo atuarial? O que é um estudo atuarial? É um nome difícil, propôs extremamente simples e lógico. Simples e lógico. Ora, é muito simples. Eu chego dia 31 de dezembro, da minha casa, certo? Com a minha esposa, e chego lá, rapaz, como é que vai ser o ano que vem? Certo? Aí, qual é a expectativa que eu tenho de receber dinheiro em 2024? A expectativa de receber é, eu tenho meu salário, você tem seu salário, né? Ninguém vai partir do pressuposto que nós vamos ficar desempregados, né? Mas o pressuposto vai continuar trabalhando. Então nós vamos receber 13 parcelas, sei lá, 5 mil reais. Então eu tenho um ativo a receber. Ativo atuarial. Tudo que tem nome atuarial está vinculado a receber, se for um ativo, e se for uma conta, a pagar. Então eu tenho, nós dois temos salário, vamos receber 13 parcelas de 5 mil reais, eu tenho um ativo atuarial, um ativo a receber de 85 mil. Beleza. Eu sei quanto é que eu ganho. Agora vamos ver quanto é que eu tenho de contas para pagar. Faço lá as minhas contas, papá, supermercado, farmácia, carro, condomínio, luz, né? Faço lá as minhas contas e descubro que eu tenho lá todo mês uma despesa de 4 mil reais, por exemplo. Então eu tenho uma despesa, um passivo. Ora, eu tenho a pagar, eu não paguei ainda, mas eu vou ter que fazer supermercado em janeiro, vou ter que fazer supermercado em fevereiro, eu vou ter que botar gasolina no carro, eu vou ter que pagar o colégio das crianças. Eu tenho uma obrigação, não paguei ainda, por isso que é um passivo atuarial, é um passivo a pagar. Então, no fim das contas, eu quero saber se em 31 de dezembro de 2023, olhando para 2024, eu tenho mais dinheiro a receber ou mais contas para pagar? Certo? Quer dizer, meu resultado qual é? Se eu tiver um ativo atuarial a receber maior que o meu passivo atuarial, que é o a pagar, eu estou bem. Quer dizer, eu ganho mais do que eu gasto. Esse é o desejo de todo mundo. Eu tenho capacidade de poupar. Certo? Caso contrário, eu tenho uma situação já complicada, porque eu estou estimando que eu vou gastar mais do que eu vou receber. Aí eu tenho uma situação de déficit. Certo? Beleza, estou numa situação de déficit. Meu passivo atuarial, meu passivo a pagar, é maior que o meu ativo atuarial, que é meu ativo a receber. É maior. Eu tenho um déficit. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Aí eu me lembro que eu tenho dinheiro guardado na minha conta, na minha poupança. Aí eu vou ver se o dinheiro que eu tenho guardado na minha poupança é suficiente para cobrir esse déficit existente entre o que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a receber, ou o que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a pagar. Se for suficiente, o meu resultado atuarial é superavitário. O que é que ele quer dizer? Que o dinheiro que eu estou no meu bolso esquerdo, mais o dinheiro que eu tenho a receber, vai dar para pagar minhas contas. E vai sobrar. Superávit atuarial. Agora,
se eu descubro que o dinheiro que eu estou no bolso esquerdo, mais o dinheiro que eu vou ganhar, não der para pagar as minhas contas, eu estou numa situação de déficit atuarial. Estou numa situação complicada. Complicada, entre aspas, porque isso aqui é um planejamento. Eu estou olhando para o futuro. Eu estou vendo que, se eu não mudar, ou procurar ganhar mais dinheiro, ou gastar menos, eu vou chegar ao fim do ano que vem sem ter conseguido pagar as minhas contas. Então, déficit atuarial não significa nem roubo e nem rombo. Ele apenas significa que, se tudo continuar como está, como você está prevendo, você não terá condições de pagar as suas contas. E vai chegar uma hora que, se você não planejar, não fazer o que precisa ser feito, o dinheiro vai acabar, porque é o que a ciência está dizendo que vai acontecer. Certo? Então, isso é o déficit atuarial. Bem, entendido a dinâmica da situação atuarial, e entendido que isso aqui é extremamente importante na sua casa, ele também é extremamente importante numa empresa, numa prefeitura, e muito mais importante dentro da previdência. Então, tudo que é feito dentro de uma entidade previdenciária, ela tem como pressuposto a sustentabilidade do sistema. Quer dizer, isso que eu estou fazendo, qual é o impacto que vai causar? O impacto atuarial. Quer dizer, o que eu estou promovendo agora vai aumentar a minha receita ou vai reduzir a minha despesa? Vai me tornar mais equilibrado ou vai agravar o meu desequilíbrio? Então, toda decisão que a diretoria toma dentro de uma entidade previdenciária, no caso aqui do IPME, ela tem um impacto positivo ou um impacto negativo. E essas decisões têm que estar sempre balizadas pelo impacto atuarial, se aquilo vai gerar bom ou mau impacto atuarial, porque no fim das contas eu quero pagar benefício, mas para pagar benefício eu tenho que ter dinheiro, certo? Então eu não quero só pagar benefício, o PEC não quer só pagar benefício até terminar o mandato dele, ele quer que o primeiro pague benefício até o último servidor estiver vivo, suspirando, porque esse é o trabalho da unidade gestora. Então, a gente tem que planejar e tudo gira em torno da questão atuarial, certo? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente constrói projeção do que eu tenho de despesas e eu construo projeção do que eu tenho de receitas. E eu vou vendo se eu vou ter dinheiro para pagar e, se eu não tiver dinheiro para pagar, quando que isso vai deixar a nossa solta de saias curtas, certo? Pode passar. Então, vamos fazer análise aqui de ambos os fundos, porque como existem dois fundos, dois planos, eu tenho que fazer análise de um plano e eu tenho que fazer análise de um plano. Situação atuarial de um, situação atuarial de outro. São dois grupos diferentes de pessoas. Eu não posso misturar, certo? Por isso que existe o patrimônio de um, por isso que existe o patrimônio de outro, por isso que existe o controle da taxa de um, por isso que existe o controle da taxa de emissão de outro, enfim, porque são dois planos distintos. Então, dentro do plano financeiro, eu tenho ainda 298 servidores em atividade. Tudo o que é que isso tem a ver? Vamos partir do seguinte, voltando ao exemplo da minha casa, certo? Não aconteceu, mas vou dizer aqui, né? Já tenho duas filhas, não quero acontecer não. Tá ótimo. Mas vamos lá. Eu estou fazendo planejamento com a minha esposa do ano de 2024. Estou em dezembro, de 31 de dezembro de 2022. A gente faz aqui as contas que eu já fiz aqui. Ativa atuarial de 85, passiva atuarial de 48, está ótimo minha situação atuarial. Aí quando chega em fevereiro, a minha esposa, estou grávida. Pelo amor de Deus, não tá não, viu? Ela não tá não fique não, né? Pelo amor de Deus, faça isso comigo não. Certo? Estou grávida. A partir daquele momento, eu não tenho nenhuma despesa ainda com meu filho, que está na barriga dela. Mas eu tenho já uma obrigação, porque ele é um benefício a conceder. Certo? Ele vai nascer. Ele vai nascer. Certo? Se tudo correr bem, teoricamente ele vai nascer. Então eu já tenho um passivo a pagar com aquele ser ali. Né? Não gastei nada ainda, mas eu já tenho uma obrigação e eu tenho que
prevê quanto é essa obrigação. Então eu tenho 298 servidores em atividade que não estão recebendo benefício ainda. Por quê? Porque a minha mulher é grávida, certo? Mas em algum momento, assim como um bebê vai nascer, pode ter certeza, certo? Eles vão chegar na idade. Então, quanto é que eu tenho a pagar para esse grupo de pessoas? Quanto é que eu vou gastar com meu filho quando ele nascer? Babá, fralda, eu tenho que estimar isso. Certo? É a mesma coisa que então eu tenho um passivo a conceder esse grupo de pessoas, como eu tenho um passivo a conceder para o meu filho que vai nascer. Certo? Então eu tenho que estimar quanto é que eu vou ter que pagar para essas 298 pessoas, e para as 213 aposentadas e 35 pensionistas, eu tenho que estimar quanto eu ainda tenho que pagar. 31 de dezembro, eu comi, né? Eu usei farmácia, tenho prestação de carro, eu tenho tudo. A questão é, tu já tem benefícios, tu já tem despesas realizadas, né? Benefícios concedidos. Eu paguei já 12 parcelas de R$1.000 no meu carro, mas eu financei ele em 48. Então eu ainda tenho a pagar 36 parcelas. Então, mesmo em uma despesa que eu já tenho, eu tenho que estimar quanto eu ainda devo pagar nessa despesa. Certo? Então, é o que nós chamamos de benefícios concedidos. Quer dizer, eu tenho despesas já realizadas, mas eu ainda tenho obrigações com essas despesas. Então, eu tenho obrigações com esse grupo de pessoas aí, pode passar. Então, resumidamente, eu tenho de obrigação com essas pessoas vinculadas ao plano financeiro 319 milhões de reais, separados em dois grupos, tá? Concedidos, que são as pessoas que eu já pago todos os meses com os benefícios, e os a conceder, que são os servidores que estão trabalhando, mas que eu vou ter que pagar quando eles nascerem, né? Então eu tenho 319 milhões de reais de passivo atuarial, e eu tenho de ativo atuarial 104 milhões. Quer dizer, então, a minha situação no plano financeiro é uma situação delicada. Eu tenho 104 milhões de reais de ativos, certo? 9 milhões na minha conta, que já é 7, né? 9 milhões na minha conta, com parcelamento, né? Mais 95 para receber, totaliza 104. Então, eu tenho 104 de ativo, frente a uma despesa de 319. Quer dizer, eu tenho um déficit aqui, né? Como eu falei, nem é roubo, nem é rombo, é apenas uma sinalização que eu não terei dinheiro para pagar todos esses benefícios. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Ou ganhar mais dinheiro, o que é que a gente faz com uma situação financeiramente delicada? Ou a gente ganha mais, ou a gente gasta menos, ou a gente ganha mais e gasta menos, né? Não tem segredo, só existem as três coisas, certo? Então, aqui no plano financeiro tem uma situação delicada, diferente, pode passar, do plano previdenciário, pode passar. Aonde no plano previdenciário eu só tenho 30 pessoas de aposentado, 39 pensionistas, eu tenho 1.019 pessoas que eu não pago nada ainda, mas eu tenho obrigação com essas pessoas, pode passar. Então, pode passar, até aí, né? Não, volta. Certo? Então, no plano previdenciário, eu tenho um passivo atuarial de 391 milhões e eu tenho de ativo atuarial 411 milhões. Quer dizer, eu tenho dentro do plano previdenciário mais dinheiro a receber do que contas a pagar. Então, quer dizer, eu tenho um superávit atuarial aqui, né? Em torno aqui de 19 milhões de reais, certo? Esse é o superávit do plano previdenciário. E agora, pode passar? Qual é a situação? Pode passar. Qual é a situação? É o que nós estamos estudando no IPME, né? Estamos lá trabalhando para poder implementar uma reestruturação. O que é a reestruturação? É muito simples. Eu tenho meu pai, que é a prefeitura, eu chamo de prefeitura do Eusébio, não meu pai, certo? E o prefeitura do Eusébio tem dois filhos, plano financeiro e plano previdenciário. O plano financeiro, vocês já viram que é um rapaz bem desmantelado, né? Tem muito mais para pagar que tem para receber, certo? E o plano previdenciário, como vocês observaram, já é um filhozinho um pouco mais, né? Bem estruturado, tem até aquele sobrando. Aí o pai chega com um filho estruturado
meu filho, pelo amor de Deus, me ajude com o seu irmão. Ajude com o seu irmão. E o seu irmão não vai pagar as contas dele, não, tá? Demais. Aí, sabiamente, né? O filho rico, pode dizer assim, né? O filho estruturado, papai, eu vou ajudar. Mas é o seguinte, eu não posso colocar em risco as minhas contas. Mas eu me comprometo de trabalhar mais, fazer um bico, certo? Fazer uma hora extra no meu trabalho, minha esposa fazer um bolozinho para te vender, certo? Eu trabalhar no marketing na internet, vou fazer uns bicos ali. E todo esse dinheiro que eu ganhar a mais, eu vou ajudar o meu irmão. Beleza? Então é isso que a gente está construindo aqui dentro do IPME, né? Alternativas, novas fontes de receita para serem trazidas para o plano previdenciário, para que o plano previdenciário possa ir pagando as contas do irmão pobre. Comece pagando condomínio, as coisas melhoram. Eu já pago o condomínio e a luz, as coisas melhoram mais ainda. Eu pago o condomínio, a luz, o plano de saúde, até chegar o momento, que é o objetivo do trabalho do IPME, que a gente vai dizer assim, rapaz, meu irmão, vem para cá, fica aqui na minha casa, vou pagar suas contas, eu tenho que me dar aqui e eu vou pagar tudo aqui. Pronto, agora é meu, agora você quer meu. Certo? É esse patamar que a gente quer levar ao IPME, né? A unificação dos planos, que foi preciso em 2009 a divisão, porque, né? Quando tem duas pessoas com problemas e se juntam, né? Aí não soma, cara, divide, certo? Quando eu tenho uma pessoa com problema e uma bem, aí se junta, aí soma, não divide, certo? Então o que é que eu precisava fazer em 2009? Separa, deixa esse cara crescer, certo? Porque estava dois copos dividindo o outro, certo? Deixa esse cara crescer, depois que esse cara crescer, esse cara vai voltar e assumir tudo de novo. Então essa foi a estratégia construída em 2009, né, que foi muito bem construída, exemplo do plano previdenciário superavitário, né, e que agora está na hora dele assumir a sua função original, que é ajudar o irmão pobre, né, e aí conseguir mais dinheiro para poder trazer ele e unificar todos e ter a garantia que o IPME terá recurso suficiente para pagar todas as aposentadorias de todos os setores do USECA. Esse é o trabalho, porque pode passar, a melhor maneira de prever o futuro é sempre criar. Obrigada, Túlio. Bom, gente, obrigada pelo fim da mesa. Como eu falei no início da audiência, a gente chegaria ao momento que a gente abriria espaço para tirar dúvidas, fazer alguma observação. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma observação a fazer? Ninguém? Assim, então, ainda que ninguém queira tirar dúvida, eu quero aqui, novamente, como de costume, já o faço, abrir as portas do Instituto, né, principalmente aquela pessoa que está assistindo a gravação dessa audiência. A gente está de portas abertas para chegar lá, tirar alguma dúvida, falar com as meninas do atendimento, tá com insegurança em relação a alguma coisa, está querendo alguma informação que não está conseguindo encontrar no nosso site. Enfim, nosso compromisso é sempre com transparência. Então, ainda que aqui nesse momento aqui ao vivo, né, digamos assim, não tenhamos nenhuma dúvida, mas quero reiterar aqui essas portas abertas, que a gente vai estar lá disposto sim a escutar e tirar qualquer dúvida, né, que a gente tenha essa capacidade. Muito obrigada. Só reforçando o que o Plínio está falando, a gente está disponível para tirar qualquer dúvida no nosso atendimento, WhatsApp, e-mail, presencialmente. E queria agradecer aqui, em nome de toda a equipe IPME, a presença de todos, a audiência. Estamos aqui disponíveis, tá bom? Boa tarde a todos e até mais.